programa de hoje você vai ver os pronunciamentos dos vereadores no plenário. A audiência pública discute efeito dos grandes empreendimentos urbanos na cidade. Homenagens. Luiz Eustáquio marca Dia do Assistente Social. E André Regis homenageia presidente da Biblioteca Brasileira de Nova York. O TV Câmara do Recife começa agora. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. E uma audiência pública realizada na Câmara discutiu os efeitos dos empreendimentos de impacto no Recife e as formas de impedir que o adensamento urbano prejudique ainda mais a cidade. O vereador Raul Jungmann presidiu a audiência pública no plenarinho da Câmara. Este não foi o primeiro debate sobre o tema promovido pelo parlamentar, que se preocupa com os prejuízos que empreendimentos de impacto possam causar à cidade e à população. O plano diretor é tão grande e a lei de uso da ocupação do solo é tão importante que eles exigem, na verdade, vários debates. Então, nós estamos fatiando o debate. Hoje, nós vamos discutir a questão dos empreendimentos de impacto. Empreendimento de impacto é aquele que, digamos assim, ele traz mudanças, às vezes transtornos, tá certo? Às vezes problemas, para todo o seu entorno, quem mora em volta e até mesmo a cidade do Recife. Então, é preciso saber, a legislação está dando conta disso, ela precisa ser modificada, como é que está sendo o licenciamento, as ações mitigadoras que estão sendo feitas, porque quando você constrói uma arena de esporte, quando você faz, por exemplo, a questão do projeto Novo Recife, como você faz o templo que está previsto aqui para a proximidade no bairro de Santa Amaro, todos esses aí têm reflexo sobre a vida de todas as pessoas, não só de quem mora na vizinhança, mas quem passa por ali também, porque afinal existem artérias, avenidas que permitem o fluxo das pessoas. Ora, quando você tem uma casa e no lugar daquela casa você põe um prédio, por exemplo, que tem 500 ou 300 vagas de carro, fica evidente que você vai infartar aquela rua, porque ela vai ter problema de congestionamento assim por diante. O que fazer para que isso não aconteça, que a cidade não seja paralisada e nós não vivamos todos sequestrados dentro da cidade do Recife, que hoje é uma cidade paralisada, é uma cidade caótica e que pode ficar muito pior se esses empreendimentos de impacto não forem devidamente regulados. Empreendimentos de impacto são aqueles que provocam sobrecarga na infraestrutura básica, na mobilidade urbana, no ambiente natural ou construído. Alguns exemplos são os shoppings, os centros de diversão, escolas, templos religiosos. Uma forma de controlar os empreendimentos de impacto é a exigência do estudo de impacto de vizinhança, que está previsto no plano diretor como um instrumento de política urbana. O Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, diz que cabe aos municípios definir empreendimentos que dependerão de estudo de impacto de vizinhança para obter licenças de funcionamento e de construção. No Recife, essa lei está em fase de elaboração. O secretário de Desenvolvimento e Planejamento Urbano, Antônio Alexandre, aposta nas ações da Prefeitura e no funcionamento do recém-criado Conselho da Cidade para conciliar a necessidade de construir com a garantia de qualidade de vida para a população. Um dos primeiros pontos, certamente, é o estudo de impacto de vizinhança, que é a avaliação, dos impactos e dos efeitos que empreendimentos que pelo porte ou pela natureza da atividade provocam repercussões no território. Vamos iniciar esse debate e essa discussão de quais são as referências, as diretrizes, os parâmetros que precisam ser observados para que nós consigamos ter um desenvolvimento imobiliário na cidade, mas respeitando as características históricas, culturais, ambientais, paisagísticas, enfim, construir uma cidade com qualidade de vida e não construir por construir. O representante do grupo Direitos Urbanos, na audiência pública, Leonardo Cisneiros, cobrou maior participação popular, transparência e publicidade no processo de elaboração e aprovação dos empreendimentos de impacto. Eu acho que o grande problema é a falta de transparência e democracia da discussão desses empreendimentos, participação popular. Então tem que ter um cronograma de audiências, publicidade desde o momento do protocolo e um estudo de impacto de vizinhança que seja objetivo, que tenha controle social e que sirva para a população entender o tamanho, vamos dizer assim, do empreendimento, o impacto que ele pode causar na vida de todo mundo. A ideia é que todo mundo que possa ser impactado tenha o direito de opinar. É uma questão de democracia.
democracia. Já está pronto na vida. Exatamente. Não pode negociar a portas fechadas. A negociação tem que ser pública. A ideia não é bloquear o desenvolvimento, né, mas sim fazer um desenvolvimento que contribua para a qualidade de vida da cidade como um todo, e não somente para o interesse privado. O arquiteto e urbanista César Barros sugeriu que a prefeitura se antecipe, definindo imediatamente qual será o uso das áreas mais cobiçadas da cidade ainda disponíveis. Ele também defendeu uma reformulação completa do Conselho de Desenvolvimento Urbano. O poder público tem que se antecipar. Eu acho que nós temos hoje um território bastante reduzido, que é a cidade do Recife, e quase que totalmente ocupado, até mesmo na sua região metropolitana. Sabemos onde estão todas as oportunidades, que são justamente o que está sendo buscado pelos investidores. Então a prefeitura deveria se antecipar e gerar para essas áreas planos de massa com diretrizes para aí sim o investidor se adaptar a essas necessidades previstas pelo poder público, legítimas, discutidas com toda a população. André Calu, presidente da ADEME, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, defendeu os empreendimentos de impacto. Disse que alguns deles são responsáveis pela revitalização de áreas da cidade que estão esquecidas. A cidade precisa ser renovada. Então, normalmente, quando se tem um empreendimento de impacto, são regiões, grandes terrenos, diversos espaços aqui da cidade. Isso você renova, de certa forma, aquela região, aquele ambiente, que normalmente você não tem moradia, você não tem serviço, você não tem segurança também, principalmente isso. E em relação à implantação desse empreendimento, naturalmente, logo em seguida, vem a infraestrutura necessária para você morar, você ter a sua padaria, sua farmácia, seus negócios complementares, né? Para você ajudar no nosso dia a dia da população. A presidente do Instituto Pelópidas Silveira, Eveline Labanca, também participou da audiência pública. Participei aqui de muitas audiências e essa foi, em termos de contribuição, de possibilidade de desenvolvimento de raciocínio, de participação, enfim, ela foi muito, muito rica. O assunto é, sem sombra de dúvida, complexo, mas ele tem um rebatimento direto e concreto na vida das pessoas, não é? Porque o que você estava, em última instância, discutindo aqui é como você vai ter, no presente e no futuro, a cidade do Recife. É isso que estava em discussão. Por trás das leis, do plano diretor, do LUAS, de tudo mais que você viu aqui, você estava discutindo se nós vamos ser uma cidade melhor ou pior do que nós somos hoje. E eu acredito que essa discussão contribui, e muito, para ter uma cidade melhor. Agora, precisamos continuar discutindo, vamos chamar já uma nova audiência e vamos, obviamente, que é o papel do Legislativo, buscar mediar, buscar aprimorar, buscar aproximar os pontos de vista para formar consenso, aonde for possível, aonde não for possível, vamos a voto, vamos à disputa e, obviamente, fazer esse ajornamento, fazer essa atualização da legislação que rege o dia a dia, o cotidiano, a cidade, as ruas, as praças, a cidade do Recife, para que ela seja melhor. Almi Fernando convidou a população e os colegas vereadores a participarem de uma audiência pública na próxima sexta-feira na Câmara. O encontro vai buscar soluções para emplacamento e CEP de muitos bairros que não estão sendo atendidos pelos Correios. Para que a gente possa ver como é que a gente pode resolver essas duas questões que nós temos aqui na cidade, que é tão importante para os moradores, para o cidadão, para a cidadã, que é a questão desses logradouros, o emplacamento das ruas com os devidos CEP e essa divisão de bairros, que é importante, foi importante até uma cobrança do próprio IBGE para que possam ter a demarcação, mas infelizmente foi uma demarcação que não foi certa, que está prejudicando, que há muito tempo tem acontecido isso e a gente espera com essa audiência pública que seja o primeiro passo que seja dado para que a gente possa resolver essa questão desse emplacamento de ruas, do CEP e dessa divisão de bairro da cidade e necessitam uma melhor atenção, uma atenção da Prefeitura do Recife. O prefeito tem dado atenção a tantas outras coisas, outras questões, que se comprometeu com tantas questões da cidade do Recife. A gente vai fazer esse apelo, espero que ele também possa resolver essa questão, que é uma cobrança de todos os cidadãos. Eu não moro mesmo, é uma cobrança antiga. Tem um morador que disse, eu vou votar em você para ser vereador, e votou. Mas eu quero que você encaminhe isso aí. A gente está encaminhando para tentar resolver de uma vez por todas. Jurandir Liberal justificou a ausência na reunião plenária da última terça-feira. É que ele foi receber uma medalha, a mais alta comenda do Tribunal Regional do Trabalho. Me senti bastante honrado o fato de ter sido
o único parlamentar a ter recebido essa medalha no ano 2014. É uma medalha que é concedida, intitulada Conselheiro João Alfredo, que o tribunal concede anualmente às personalidades que tiveram algum relevante papel junto à Justiça do Trabalho. E aí eu me sinto honrado, primeiro, pelo fato da Câmara Municipal do Recife estar representada nesse ato. Como vereador, me sinto muito honrado com os demais colegas daqui da Câmara do Recife por receber essa medalha e também pela minha história, que foi ligada ao movimento sindical, junto com o companheiro Marcos Aurélio, vários companheiros, Henrique Leite, Luiz Eustáquio, outros companheiros que foram originários aqui dessa Câmara do movimento sindical. Eu fui presidente da Associação da Sudene, fui fundador do Sindicato de Servidores Federais, fui diretor da CUT, membro da Confederação de Servidores Federais, e sempre tive uma boa relação com a Justiça do Trabalho, que é uma das justiças que eu sei que ela realmente defende os trabalhadores e é um espaço para que os trabalhadores possam se sentir protegidos, mesmo aqueles que não têm sequer direito a um advogado, mas que, através da Justiça do Trabalho, ele pode conquistar seus direitos. Então, na tarde de ontem, eu tive esse privilégio de receber essa medalha que muito nos honra e queria realmente dividi-las com os demais colegas vereadores aqui da Casa Zé Mariano. Portanto, eu quero fazer esse registro e agradecer mais uma vez ao tribunal e a todos aqueles colegas que nos estimularam e ficaram felizes com esse resultado. O escritor José Domício Coutinho, presidente da Biblioteca Brasileira de Nova York, foi homenageado na Câmara. A solenidade foi promovida pelo presidente da Comissão de Educação da Casa, o vereador André Regis. José Domício Coutinho nasceu em Caaporã, na Paraíba. Morou no Recife, onde, aos 12 anos, entrou para o seminário. Estudou filosofia e depois teologia em Roma. Tornou-se mestre em literatura brasileira e doutor em literatura comparada. Foi morar nos Estados Unidos em 1959. Lá fundou um centro de cultura dos brasileiros que moram em Nova York, instituição que abriga a Biblioteca Machado de Assis, a primeira biblioteca de autores brasileiros em Nova York, que atualmente conta com mais de 4.000 títulos fruto de doações. Como o senhor recebe essa homenagem? Bem, muito humilde, gratificado e naturalmente comovido, porque realmente foi uma surpresa de estar sempre ligado a pessoas tão gratas a mim, que cresceram comigo, como os meus colegas de seminário, mas também por realizar, quando chego aqui, que eu estou lá fazendo alguma coisa. Eu levo comigo meu Pernambuco, minha terra de adoção, porque sou paraibano, e paraibano não morre, é sempre o mesmo, mas como pernambucano de adoção, cheguei aqui aos 3 anos, levo, portanto, dentro de mim, como dizia o Barão de Rio Branco, onde quer que eu esteja, ali está a minha pátria. De um certo modo, todo brasileiro, quando dá o primeiro passo fora do país, ele necessariamente se torna uma espécie de embaixador, que está representando a sua pátria. Então é isso que eu levo dentro de mim, e ao retornar aqui é um abraço, é uma satisfação imensa. José Domício Coutinho recebeu uma homenagem na Câmara por iniciativa do presidente da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, André Regis. Participaram da solenidade a esposa do homenageado, Maria do Socorro, o cônsul de diplomacia do Consulado-Geral dos Estados Unidos, Matt Skinner, e amigos do homenageado, como o escritor Juraci Andrade. Nós estamos fazendo esta reunião homenagem a alguém que se propõe a aproximar tantas pessoas a partir da cultura, a partir de uma associação entre pessoas que estejam fora do Brasil, notadamente nos Estados Unidos, a partir da manutenção de uma biblioteca, a partir de uma associação que congregam pessoas com vontade de contribuir com a cultura brasileira, seja ela onde estiver. Quem também recebeu homenagens da casa foram os assistentes sociais.
uma iniciativa do vereador Luiz Eustáquio. A solenidade, realizada ontem pela manhã, foi presidida pelo vereador Jadeval de Lima. Ele convidou para compor a mesa o presidente do Conselho Regional de Serviço Social da 4ª Região, Luiz Celso Severo da Silva, a secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos da Prefeitura do Recife, Ana Rita Suassuna, e a gerente do programa Mãe Coruja da Secretaria de Saúde do Recife, Mirtes Araújo. Autor da homenagem, o vereador Luiz Eustáquio disse que para ele era uma honra homenagear mais uma vez os assistentes sociais e lembrou que a Câmara também tem uma história de luta pelas causas sociais. E essa casa leva o nome de um grande homem que lutou pelas causas sociais, libertárias, que é José Mariano, e tinha por esposa Dona Elegarina, que ela tinha um papel, ela tinha um papel social. A história diz que essa mulher teve um grande papel social. E quando ainda não tinha lei que definia a assistente social, eu diria que aquela mulher já era um assistente social. Pelos grandes feitos que aquela mulher teve ali, naquele momento da história, naquele momento da história, os grandes feitos que ela teve na luta, naquele momento, na luta contra a escravidão. Na luta contra a escravidão, pela libertação dos escravos. Então, essa casa aqui, ela tem esse simbolismo. E eu sinto, e para nós é uma honra poder estar aqui nesta casa homenageando vocês, sabendo que não é apenas o vereador Luiz Eustáquio, mas é a Câmara Municipal da cidade do Recife, que aprovou esse requerimento por unanimidade para vocês serem homenageados. É uma casa que traz uma história de pessoas que lutaram muito, para que hoje um negro pudesse, por exemplo, estar aqui. Para que hoje pessoas pudessem estar sendo representadas e causas importantes pudessem estar acontecendo nessa sociedade. Para que hoje o serviço social tivesse um acesso maior, que ainda lutamos para que ele tenha um acesso maior na vida dessa sociedade. Luiz Eustáquio ressaltou que o Brasil é o 2º país do mundo em número de assistentes sociais e que a atuação da categoria é de muito valor para toda a sociedade. Esse papel que vocês realizam, sabe? Esse papel ele é muito valoroso para a sociedade. E eu, que acredito em Deus como Senhor da minha vida, sei que Deus também vê o trabalho de vocês. E vê com olhos, com certeza, de aquele que ama. Porque quem trabalha com amor, com dedicação, e faz um trabalho e entra em locais que muitas vezes a gente não conhece situações de vida que a gente não conhece e ajuda a reconstruir. Porque vocês trabalham desde do adulto, do idoso, desde a criança, muitas vezes, que é abandonada, a criança que perde o vínculo, a criança, Ana, que perde e que começa a ter um resgate social, uma família toda desestruturada, e nesse acompanhamento vocês conseguem resgatar para a sociedade, conseguem a partir. Então, eu sei da importância, e eu sei que a sociedade sabe. Então, eu quero finalizar parabenizando todas as assistentes sociais do Brasil. As assistentes sociais Tereza Cristina Vital, Natália Teixeira dos Santos, Suzicleide Bonfim de Souza e Eline Nascimento e o presidente do Conselho Regional de Serviço Social da 4ª Região, Luiz Celso Severo, receberam placas comemorativas. O presidente do Conselho ressaltou que o 15 de maio é dia de se comemorar, mas também de refletir sobre o exercício da profissão. Que é importante as categorias profissionais exercer esse momento de comemorar, mas ele também é momento de refletir, né? E é quando a gente para, né, e todos os conselhos regionais, universidades, instituições, né, socioocupacionais, de ensino, param para refletir sobre o exercício, né, da profissão, mas também associado à prática e
a conjuntura do Brasil. Esse ano, como tema de comemoração ao nosso dia, nós estaremos debatendo o direito à cidade, a Copa do Mundo, os megas eventos e o que incide, né, toda essa temática, né, na atuação profissional. Né? O assistente social e assistente social é o profissional que está na ponta, muitas vezes, hegemonicamente na ponta, mas é o profissional que também está no planejamento, está na gestão, está nas entidades organizativas, mas ele é aquele que lida com as mais latentes expressões da questão social. Né? Podemos dizer agora, no debate, né, da Copa do Mundo, do direito à cidade, né, as pessoas que estão tendo suas casas desapropriadas, né, seus direitos violados, e o assistente social está lá, né, pautando a sua garantia de direito, né, discutindo política pública, incidindo, né, nesse dia a dia da classe trabalhadora. Para a secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos da Prefeitura do Recife, Ana Rita Suassuna, que também é assistente social, a categoria avançou na conquista de direitos, mas ainda tem outros desafios. Dentro da Secretaria, tem procurado estabelecer um diálogo permanente com a categoria. Eu participei de todas as mesas de negociação ano passado com a categoria e pretendo participar esse ano novamente. Não deixei de ir a uma mesa, fui a todas discutir com a categoria, até porque eu faço parte da categoria, né? Eu estou secretária, mas eu sou assistente social. E a gente conseguiu, ano passado, uma coisa importante dentro da Prefeitura, que foi, incluímos o profissional da assistência social, porque não é só o assistente social, eu estou falando aqui o assistente social, porque hoje é homenagem ao assistente social, não tinha nem aquela tabela, minha gente, por exemplo, quando faz de 4 a 8 anos, de 8 a 12 anos, não tinha nem aquela tabela que as pessoas tinham aquela projeção salarial automaticamente. A gente conseguiu implementar a tabela inicialmente, tivemos o aumento que toda a categoria teve dentro da Prefeitura, mas também tivemos um encaminhamento de montar, que a gente não tem um plano de cargos lá. Então, a gente está estruturando, a gente tem uma comissão, que a gente se reúne mensalmente com os profissionais, e a gente está montando esse plano dentro da comissão. Então, assim, foi um avanço, eu acho que a gente precisa avançar em todos os níveis, né, municipais, estaduais e federais, a questão da salarial, mas que eu entendo que o profissional e a profissão avançou muito nesse país. À tarde, Luiz Eustáquio destacou a importância da homenagem à categoria. O vereador Luiz Eustáquio repercutiu a reunião solene que homenageou os assistentes sociais. Ele ressaltou que o trabalho desses profissionais precisa ser fortalecido. Essa categoria ela é muito valorosa, é uma categoria que tem uma história e tem conseguido, durante os anos, se fortalecer. E o trabalho delas tem representado muito para a sociedade brasileira. O nosso país é o segundo país onde mais tem assistentes sociais. Hoje nós temos cerca de 130 mil assistentes sociais, né, perdendo apenas para os Estados Unidos. E essa categoria ela é muito valorizada. E nós temos, inclusive, recentemente eu coloquei um projeto de lei nessa casa, que terminou não podendo avançar, porque o nosso desejo era que as equipes da saúde da família, cada uma delas, tivesse um assistente social, porque nós entendemos da importância desses profissionais. O vereador Henrique Leite enfatizou a importância dos assistentes sociais para a educação. Poderia ajudar muito, como Vossa Excelência está colocando, não só na área da saúde, mas na área da educação. Eu tenho um projeto de lei que está em tramitação, onde nós queremos que a escola ela tenha psicólogo e assistente social. Porque muitas vezes eu debato com o vereador André Regis aqui, que o aluno pode ter tudo, mas se ele não tiver preparado psicologicamente e com a questão social resolvida, ele é um problema para a escola e não um aluno, porque ele termina contaminando uma sala de aula se ele não tiver acompanhado por psicólogo e assistente social. Então, é importante o trabalho de assistência social para captar os problemas que a criança tem em casa, o pai que é alcoólatra,
o pai que se envolve com droga, a mãe que está com dívida, a mãe que entra em prostituição, tudo isso influencia na vida do estudante. Do mesmo jeito que o assistente social, ela pode ajudar na questão do PSF, como Vossa Excelência está colocando. E o PSF, ele termina sendo pequeno quando ele não tem a equipe de retaguarda, que era justamente para ter a fonoaudiólogo, fisioterapeuta, assistência social, tudo isso também para dar continuidade ao trabalho dos médicos do PSF e enfermeiro. Para Raul Jugman, o reconhecimento é justo. Vossa Excelência está fazendo um reconhecimento mais do que justo de uma categoria profissional que eu sei que Vossa Excelência tem uma sensibilidade para a sua importância e a sua significação. Então, aproveito para parabenizá-lo e, por tabela também, parabenizar toda a categoria que o senhor oportunamente aqui está abordando. Luiz Eustáquio também falou sobre as casas que acolhem jovens e crianças de diferentes faixas etárias. Eu estive recentemente num abrigo onde tinha crianças misto, meninas e meninos. E, por um lado, tinha razão. Por quê? Porque não pode separar a família. Aí, quando não separa a família, você leva a família e a família tem um menino e a menina. Só que você leva o menino e a menina para junto de outras crianças que não são da família. E essa questão é muito complexa, muito séria. E nós precisamos encontrar, eu acho que lar substituto, quando for família, tinha que conseguir lar substituto, tinha que conseguir um abrigamento. Não pode pegar numa casa que tem 20 crianças e você colocar uma família com meninas ali naquela com 12, meninas de 12 anos, onde tem meninos de até 17 anos, que já são rapazes. Quer dizer, meninos de 14 anos, 15 anos, que já são rapazes, com uma menina de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos, de 13 anos. Porque a faixa etária é de 1 a 17 anos. Eu sou totalmente contrário a esse tipo de faixa etária. Na minha avaliação, o abrigamento tinha que ter uma faixa etária, no máximo, de diferença de 3 anos um para o outro, no máximo. Eu acho que toda a questão tinha que ser desse jeito. A faixa etária, na minha avaliação, é de 10 a 13. De 13 a 17, tinha que ser assim. De 15 a 17, tinha que ter intermediária. Você tinha que ter a condição de não... Porque você bota um menor junto com o maior que fica mandando ou seduzindo ou mandando no menor e até mandando sair, muitas vezes, porque o abrigo sai com facilidade, sai para roubar e o cara fica comandando. E se o pequeno fica sofrendo assédio, quer dizer, não sofre o assédio, aí muitas vezes você se tira da casa porque a mãe batia. Aí ele vai para lá, para um lugar que quem bate é o outro. Então você tem que ter esse cuidado. Eu estou muito preocupado com os abrigos na nossa cidade. O vereador Raul Jugman questionou se existe um programa para estruturar esses espaços. Existe algum programa, tá certo, que tenha esse tipo de enfoque, quer dizer, em que aquelas pessoas elas ficam na rua, inclusive, em alguns casos, servindo de drogas? Por que eu digo isso? Porque isso está gerando um medo profundo na comunidade lá, que está, inclusive, querendo sair do bairro da Boa Vista. Então, eu me sirvo exatamente da sua expertise para perguntar se existe algum programa, se isso está correto, se você concorda com isso e o que é que se pode fazer numa situação como essa. Luiz Eustáquio explicou o funcionamento das casas de acolhimento. Tem um abrigo, vereador Marco Aurélio, e o menino vai para lá. Você leva, o conselho tutelar vai buscar na casa, leva para o abrigo e abriga, porque ele estava vulnerável na família, ou foi abandonado. Aí ele vai para o abrigo. Mas o abrigo tem a discussão, o direito do ir e vir. Então ele pode sair para ir a hora que ele quiser. Aí ele sai para usar droga na frente do abrigo, do lado do abrigo, pedindo... Então ele sai e vem. Quer dizer, eu acho que tem alguma coisa errada. Eu acho que a lei... então vá discutir com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele garante ir e vir. Ele também garante que meu filho vá e volte. Mas ele vai quando eu autorizo, enquanto ele é menor, ele vai quando eu autorizo. E ele fica quando eu autorizo. Então, quer dizer, ele está sob a minha autoridade. Aí a criança fica sob a autoridade do Estado
E ele pode não. Na hora que ele quiser sair, ele tem direito de sair. Está errado. É essa a questão que eu quero. Mas o estatuto diz que não pode, vereador. Então, às vezes você pega o estatuto no pé da letra ali, quer dizer, então, infelizmente tem essa questão. E aí o menino já sabe. Ele sabe que ele... vereador, vou contar uma coisa rapidamente aqui, está encerrando. Mas, olha, há 3 meses atrás foi aberto um abrigo, uma casa lá, ali no Cordeiro. 3 meses. Tinha duas televisões dessa novas, né, grande, tinha 2 televisões, tinha as camas inteiras, colchão novo, guarda-roupas. Eu tive lá faz 1 semana e meia. As televisões foram quebradas. O que o menino resolve, ele quebra a televisão. O pessoal da manutenção estava indo lá para buscar as portas, porque eles arrancaram as portas dos armários todos, mas ninguém faz nada. Eles podem arrancar a hora que quer, eles podem, quer dizer, gente, que é isso? Então, quer dizer, está faltando alguma coisa. Eu acho que essa liberdade, liberdade tem que ter, mas tem que ter organização. E eu acho que é isso que eu quero discutir. O programa de hoje fica por aqui. A gente se vê amanhã. Até lá.